Antes mesmo de orarmos, vamos aquietar o coração e ouvir a voz de Deus através da sua palavra. O Salmo 145:9 diz: "O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Ele não é bom apenas para os justos. Ele não é bom apenas para os obedientes. Ele é bom para todos, para o forte e o fraco, o fiel e o que se perdeu, o arrependido e o rebelde." A bondade de Deus não tem favoritos. A compaixão dele cobre toda a criação, e isso inclui você. Talvez você já tenha ouvido aquela frase: "Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom." Pode parecer algo automático, repetido sem pensar, mas um dia, essa frase deixou de ser apenas um ditado e se tornou um consolo real. Foi quando a vida me provou, por A mais B, que essa é a mais pura verdade. Sim, há dias em que as orações parecem não surtir efeito, em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer resposta, em que as promessas parecem distantes. Mas mesmo nesses momentos, Ele continua bom. A bondade de Deus não depende do que vivemos. Ela é uma parte essencial de quem Ele é. Por isso, respire fundo agora. Deixe essa verdade mergulhar no seu espírito. Deus é bom, mesmo quando tudo parece dar errado. Diga com fé nos comentários: Deus é bom o tempo todo. Existem dias em que tudo o que planejamos desmorona, quando o futuro que imaginávamos escapa por entre os dedos e o que resta é uma pilha de expectativas frustradas. Nessas horas a alma grita: onde está Deus? Mas é exatamente nesses momentos que a verdade mais profunda deve nos ancorar. Deus continua sendo bom. O Salmo 145 que lemos é uma das declarações mais lindas sobre quem Deus é. Nos versículos 8 a 11 está escrito: "O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão está sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus fiéis te bendirão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder." Essas palavras são um abraço para a alma cansada. O caráter de Deus é imutável. Ele é misericordioso, compassivo, paciente e bondoso. Ele não retira sua bondade quando falhamos. Ele não limita sua misericórdia esperando que estejamos perfeitos. Ele nos encontra sempre com os braços abertos e o coração cheio de graça. E mesmo quando a fé parece frágil, quando as dúvidas apertam, quando o coração está exausto, Ele continua ali. Ele é bom quando estamos firmes e Ele é bom quando estamos caindo, porque a bondade dele não depende de nós, mas dele mesmo. Então, se hoje o seu mundo estiver desmoronando, lembre-se, a bondade de Deus permanece intacta. Escreva nos comentários: Ele é bom mesmo quando tudo falha. É difícil ouvir um não de Deus. Às vezes parece silêncio, outras vezes parece uma porta fechada, bem na nossa cara. E o coração, na sua humanidade, se frustra. Pensamos: se Ele me ama, por que não atendeu meu pedido? Mas existe algo que só a maturidade espiritual nos revela. Deus também é bom quando diz não. Aquilo que você tanto queria, aquele emprego, aquela relação, aquela cura imediata, pode parecer essencial. Mas Deus, que enxerga além do agora, sabe o que realmente é proteção e o que seria destruição camuflada. Às vezes, o que sentimos como rejeição é, na verdade, livramento. Um não hoje pode evitar 1000 lágrimas amanhã. Ele é Pai, e um Pai bom não entrega ao filho tudo o que ele pede, mas tudo o que ele precisa. A bondade de Deus não está condicionada a você entender, está ancorada no fato de que Ele vê o que você não vê. E se você pudesse enxergar com os olhos dele, agradeceria não só pelas bênçãos, mas pelas orações não respondidas. Você louvaria pelos livramentos que nem percebeu. Você cairia de joelhos não só pelos milagres que chegaram, mas pelos que foram retidos por amor. Por isso, respire fundo. Não é o fim. É só mais uma prova de que Deus é bom, mesmo quando não entendemos. Declare nos comentários: obrigado, Deus, até pelos nãos. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Quantas vezes você já ouviu isso? Talvez tantas que a frase tenha perdido o impacto.
Mas pare e reflita. Essa verdade simples é um pilar que sustenta a fé nos dias bons e principalmente nos ruins. Deus é bom quando você recebe a resposta que esperava, mas Ele também é bom quando a resposta não vem. Ele é bom quando a cura acontece, mas também é bom quando você precisa conviver com o processo. Ele é bom quando portas se abrem, mas Ele não deixa de ser bom quando elas se fecham. A bondade de Deus não muda com as estações da sua vida. Ela não depende do seu humor, da sua performance ou das suas conquistas. Ela flui de quem Ele é, imutável, fiel, gracioso. Você já percebeu como, ao olhar para trás, dá para ver que Deus estava presente mesmo quando parecia ausente? Aquela força que apareceu quando você pensava em desistir. Aquela paz no meio do caos. Aquela pessoa que surgiu do nada para te lembrar que você não está só. Esses são sinais da bondade de Deus em ação, não no barulho, mas na sutileza. Então, se hoje o seu coração estiver em silêncio, se a dor falar mais alto do que a esperança, lembre-se, Deus continua bom e a sua bondade está sustentando você agora. Escreva com fé nos comentários: a bondade de Deus me sustenta. Nem sempre conseguimos enxergar a bondade de Deus no exato momento em que tudo desmorona. Quando perdemos uma oportunidade, quando uma oração parece ignorada ou quando um sonho não se realiza, nesses momentos, o não de Deus soa como abandono. Mas e se for proteção? Aquele relacionamento que não deu certo, aquela porta que não se abriu, aquele plano que não saiu do papel. E se Deus, na sua sabedoria eterna, estivesse livrando você de algo que iria te ferir mais à frente? Deus não é bom só quando diz sim. Ele também é bom quando diz não. Ele te ama o bastante para te frustrar, se isso for te impedir de se afastar dele. Ele te ama o suficiente para não permitir que você alcance o que tanto deseja, se isso vai te impedir de viver o melhor que ele planejou. Você consegue confiar em um Deus que fecha portas para te salvar de caminhos errados? Consegue crer que o silêncio de hoje pode ser o cuidado de amanhã? A fé madura aprende a agradecer não apenas pelas bênçãos recebidas, mas também pelas bênçãos negadas. Porque às vezes não foi rejeição, foi redenção. Às vezes o atraso foi preparação. Às vezes a resposta foi não, mas o propósito era um sim ainda maior mais à frente. Diga com fé nos comentários: mesmo quando não entendo, eu confio em Ti, Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo dias difíceis, talvez tudo ao seu redor esteja desmoronando e o céu pareça de bronze. Mas quero te lembrar de algo que pode renovar sua alma. Deus continua bom, mesmo quando a vida não está. A bondade de Deus não muda com o clima da sua alma. Ela não oscila conforme seus sentimentos. Ela não se abala diante das suas lágrimas, dúvidas ou decepções. Deus é bom porque é parte de quem Ele é, não do que você sente. Mesmo quando você não o sente perto, Ele está. Mesmo quando as orações parecem não surtir efeito, Ele ouve. Mesmo quando tudo parece dar errado, Ele continua no controle. Se você olhar com atenção, verá rastros da bondade dele nos detalhes, na força que te sustentou quando queria desistir, na paz que veio do nada, na palavra certa que alguém disse na hora exata, no livramento que você só percebeu depois. Não se esqueça, o fato de estar respirando agora já é prova da bondade de Deus. Como diz o Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Então, mesmo que você não veja saída, não pare de crer. Mesmo que você esteja cansado, não pare de orar. Mesmo que a dor persista, não deixe de confiar. Escreva nos comentários com fé: Deus é bom em todo o tempo. Há momentos em que o não de Deus soa como rejeição. Você ora com fé, pede com lágrimas, acredita com esperança, mas a resposta é o silêncio ou o fechamento de uma porta. E isso machuca, dói profundamente. Mas e se eu te dissesse que o não também é cuidado, que o silêncio também é proteção, que Deus, com sua visão perfeita, está te desviando de algo que hoje você quer, mas amanhã te feriria?
Muitas vezes achamos que Deus é bom quando realiza nossos desejos, mas a verdade mais profunda é esta: Deus é bom mesmo quando Ele diz não, porque Ele não responde baseado na nossa ansiedade, mas com base no que é eterno. Talvez aquele emprego não veio, aquela pessoa se afastou, aquele sonho ainda não se realizou, mas talvez, só talvez, isso não foi uma perda, foi livramento. Talvez não foi um atraso, foi preparação. Talvez Deus te ama tanto que preferiu frustrar um plano seu para preservar algo maior lá na frente. 1 Crônicas 29:11 diz: Teu é, Senhor, o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Ele enxerga o que você não vê. E se você pudesse ver o que ele vê, agradeceria até pelas portas que não se abriram. Então, em vez de se frustrar, adore. Em vez de se desesperar, descanse. Porque Deus é bom não só quando Ele realiza nossos planos, mas também quando Ele os interrompe para cumprir os dele. Declare com fé nos comentários: Senhor, eu confio na Tua bondade, mesmo quando não entendo. Você já se sentiu ignorado por Deus? Já clamou, chorou, esperou e nada mudou? A impressão é de que o céu está em silêncio, como se suas orações tivessem se perdido no ar. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é presença que sussurra. Espere, eu estou trabalhando em algo que você ainda não pode ver. Deus nunca te deixou. Ele está apenas operando no invisível, com mãos de pai. Veja Jó, ele perdeu tudo. Filhos, saúde, riqueza, e ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é fé. Fé não baseada em respostas imediatas, mas na fidelidade do caráter de Deus. Deus é bom quando Ele fala, mas Ele também é bom quando está em silêncio, porque no silêncio Ele nos fortalece. No silêncio, Ele nos ensina a confiar. No silêncio, Ele sussurra à nossa alma que não somos definidos pelo que sentimos, mas por quem Ele é. O Salmo 27:14 nos convida: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar não é passividade, é confiança ativa, é escolher acreditar, mesmo quando não há sinais. É declarar: Senhor, o teu tempo é perfeito e eu confio em ti. Talvez o silêncio que hoje te angustia seja o útero de um milagre que está sendo formado no invisível. Às vezes, a gente quer respostas rápidas, soluções imediatas, sinais claros, mas a obra de Deus no nosso coração e na nossa vida é muitas vezes lenta, silenciosa e profunda. Ele está moldando nosso caráter, preparando nosso futuro, mesmo quando não percebemos. No livro de Isaías 64:8, lemos: Tu, Senhor, és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Como oleiro, Deus nos amassa com paciência, mesmo quando o processo é desconfortável. Não se desanime se hoje você não entende o porquê das dificuldades ou da demora. Confie que Deus está agindo no invisível, ajustando, fortalecendo e preparando bênçãos que vão além do que imaginamos. Lembre-se, a promessa do Senhor é verdadeira e nunca falha. Ele é fiel para cumprir cada palavra. Então, mesmo no silêncio, na espera e no desconhecido, declare: Deus, eu confio no teu tempo e na tua obra perfeita. Deixe nos comentários: confio na obra de Deus em minha vida. Chegamos ao fim desta oração, mas o convite é para que sua jornada com Deus continue todos os dias. Entregar seu amanhã ao Senhor é reconhecer que Ele é soberano e que seu cuidado não tem limites. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não importa o que você tenha enfrentado, o futuro está nas mãos do Deus que faz todas as coisas novas. Hoje, faça esta entrega completa: seus sonhos, suas lutas, suas alegrias, seus medos. Confie que Ele guiará seus passos e que sua bondade nunca falhará. Ore comigo. Senhor, entrego o meu amanhã em Tuas mãos. Guia-me, protege-me, fortalece-me.
que eu possa sempre confiar na tua fidelidade e caminhar com fé. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe para que outros também sejam abençoados. Que a paz e a graça do nosso Deus estejam com você hoje e sempre.